Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou reino e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia! Vamos cantar, eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço parte do reino de Deus, o reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações, manda vir um terremoto e abre as portas das prisões. Sua voz é majestosa, despedaça os grilhões, tira o poder do povo e fecha a boca dos leões. Eu faço parte do reino de Deus, o reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus, o reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Nós fazemos parte desse reino. Vamos cantar mais uma vez. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não tem sua voz, diga. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus, o reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Aleluia! 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 O nosso rei age por nós. Ele vai à frente, Ele abre os caminhos e Ele age por nós. Por isso nós podemos nos alegrar mais e mais, porque nós somos dele. Aleluia! Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor
de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Eu restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos nas Tuas promessas, Pai. É muito bom estar aqui, te adorando em espírito e em verdade. Essa é a nossa gratidão a Você. Nós somos um corpo, somos uma família, e por isso em unidade nós te exaltamos nessa tarde. Por isso em unidade nós te adoramos. Aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Cante bem forte. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, vem, assim como estás, vem para adorar. Vem. Aleluia. Se nós o amamos hoje é porque Ele nos amou primeiro. Existe um amor extravasado naquela cruz. E esse amor nos encontrou. E esse amor é uma realidade que nós podemos viver hoje. Aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Amor que nos curou e libertou. Cante de coração. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Declara essa verdade. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu amor é seu amor. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Esse é o seu amor por nós. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Deus, amados, pode sentar um pouco. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Salmos, no capítulo 37. No versículo 25. Salmos 37, versículo 25. Que diz assim, amados: Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, amados, nós podemos ver de como o nosso Deus é um Deus cuidadoso para com a nossa vida. Então, em cada momento da nossa vida, nós temos a certeza, não uma esperança que talvez algum dia aconteça alguma coisa, mas nós temos a viva certeza que o nosso dia de hoje vai ser melhor do que o nosso dia de ontem, porque Ele tem cuidado da nossa vida. E não é à toa que o salmista procurou durante toda a sua vida, e ele viu que aquelas pessoas que eram tementes a Deus, elas não estavam desamparadas.
elas não estavam sós, elas tinham um Deus que tem todo o poder, que sabe do que você precisa e providencia as portas abertas para que a tua vida seja uma vida feliz. Esse Deus, ele não te desampara em nenhum momento da tua vida. E a bênção dele é tão grande, mas tão grande, que não fica apenas para você, até a tua descendência não vai mendigar o pão. Mas por que que o Deus Todo-Poderoso inspirou o salmista para deixar isso escrito? Para que a gente tenha certeza, amados. Para que a gente viva de certeza que o nosso dia de hoje, como eu disse e repito, vai ser melhor do que o dia de ontem. Então, dar o nosso dízimo, dar a nossa oferta, também é demonstrar com atitudes que nós cremos em Deus, que o nosso dinheiro não é o nosso Deus, que o nosso patrão não é o nosso Deus, que nada nessa terra substitui o lugar de Deus, e que Deus realmente é o nosso Deus. Então, quando nós damos os dízimos e ofertas, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio em Ti. A minha provisão, tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Ti. E isso, amados, essa atitude, ela traz uma repercussão muito grande no mundo espiritual. Porque Deus, Ele sabe das necessidades que eu e você tem. E Ele está olhando, dizendo: rapaz, o meu filho, a minha filha, está vivendo segundo a minha palavra. E o que é que vai acontecer? Eu vou repetir novamente: as portas vão ser abertas. Porque Ele não deixa o seu filho desamparado. Amém, amados? Eu queria chamar o diácono para vir aqui na frente. E nós vamos orar. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de podermos plantar no Teu reino. Porque reconhecemos, Pai, o Teu senhorio sobre a nossa vida. E também entendemos, Pai, que a melhor coisa que podemos fazer é estar diante de Ti. Não com as mãos abandando, Pai, mas justamente podendo Te ofertar a nossa vida. Dar o nosso dízimo, Pai, diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque isso realmente, Pai, trará bênção sobre a nossa vida. Porque estamos Te adorando com aquilo que Tu entregaste nas nossas mãos. Muito obrigado, Pai, porque esses dízimos e ofertas, eles serão multiplicados para o Teu reino, Pai. Nós Te agradecemos e louvamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. Aleluia. Amados, no próximo sábado nós vamos ter aqui o culto para as mulheres. E esse culto, amados, vai ser bem diferente, porque ele é um culto temático e vai ter o tema: como conquistar o seu marido. Então, mulheres, vocês são convidadas para estar aqui escutando uma palavra dirigida justamente para vocês. Quem vai estar aqui ministrando vai ser o pastor Sérgio Flores. Agora tem um porém: se você tem menos de 18 anos, você não vai poder vir, tá certo? Então, lembrando que é o próximo sábado, é o último sábado agora do mês de fevereiro, às 5 horas da tarde, com o tema Como Conquistar o Seu Marido. Mas mesmo que você diga: mas eu ainda não sou casada, é bom que você já aprenda para quando você se casar, saber a maneira certa, tá certo? E se você já é casada, então é bom mesmo que você venha para poder aprender o que Deus tem para a tua vida. E também, amados, agora no dia 24 a 28 de fevereiro, vai estar acontecendo a Semana Rema, na igreja lá de Jaguaribe. O que é essa Semana Rema? São aulas demonstrativas do Rema Brasil, que vai ser da segunda-feira até a sexta-feira. Então, do dia 24 a 28 de fevereiro vai estar acontecendo. Como também o início das aulas do Rema acontece no dia 10 de março. E lembrando também, amados, que o acampamento desse ano nós não vamos ter aqui na igreja. Nós vamos estar todos reunidos também lá em Jaguaribe. Então, o acampamento, quem vai estar lá ministrando vai ser o pastor Maluta e Rita, a sua esposa. É o pastor Sérgio e Cristina, o pastor Giacomo,
Silvia Lima, lá de Campina Grande, e o pastor Siqueira. Então o acampamento vai estar começando no dia 28 de fevereiro e vai até o dia 4 de março. E também para os jovens e adolescentes vai estar acontecendo um acampamento Menos de Mim. Esse acampamento está acontecendo no mês de abril, do dia 17 a 20 de abril, lá na chácara Porta da Fonte, lá no Litoral Sul. Quem vai estar ministrando lá para os adolescentes e jovens vai ser o pastor Edilson e Mísia, que é da Igreja Verbo da Vida lá de Petrolina. E o investimento é R$240. E por que esses 240? Porque, amados, está incluso tanto as diárias lá da chácara, como também todas as refeições. Então, o teu jovem, o teu adolescente, ele vai poder estar lá, reunido com outros jovens, aprendendo cada vez mais da palavra. Tá certo, amados? Como também no sábado, todos os sábados, de 3 às 4 horas, ou seja, das 15 às 16 horas, nós temos um programa lá na Rádio CPAD FM, que é a 96.1 MHz. E se você deseja anunciar nessa rádio, o que é que você precisa, em primeiro lugar? Ser membro da igreja. E, em segundo lugar, trazer o spot, ou seja, já a propaganda já pronta. Tá certo? Que nós vamos disponibilizar nesse horário que a igreja está pagando para poder anunciar também o teu comércio, aquilo que você tem. Tá certo, amados? E os horários dos nossos cultos, no domingo pela manhã nós temos a escola dominical, às 10 horas. No domingo à tarde nós temos esse primeiro culto, às 5 horas da tarde, nosso culto de louvor e adoração. E depois, às 7h30, o nosso segundo culto de louvor e adoração. Na terça-feira, também às 8 horas, nós temos o nosso culto de oração. Na quinta-feira, nós temos o nosso culto de doutrina, que também é às 8 horas da noite. Lembrando que não é sobre usos e costumes, mas sempre sobre um tema específico daquilo que Deus diz na sua palavra. No sábado, nós temos o culto dos jovens, às 8 horas da noite. E no último sábado de cada mês, como é o caso do próximo sábado, às 5 horas, nós temos o culto das mulheres. E, amados, eu queria saber quem é que nos visita hoje aqui pela primeira vez. Se você está aqui nos visitando, levanta a sua mão. Alguém que nos visita hoje? Não? Mas essa semana, alguém fez aniversário de casamento, aniversário de nascimento? Fez aniversário de alguma coisa? Na boneca que deixou em casa não tem ninguém fazendo aniversário. Então, amém, amados. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos adorar o Senhor. Então, vamos ficar de pé. E logo em seguida, a palavra já vai estar com Edier. Agora, deixa eu te dar uma orientação. Guarda o teu coração. Escuta aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque todas as vezes que nós vemos para a igreja e escutamos a palavra como Deus deseja, com o coração atento, tanto as aves de rapina não vão roubar a semente que vai ser colocada no teu coração, como também você vai sair daqui totalmente edificado. Ou seja, diferente. Não vai sair do mesmo jeito que você entrou. E é isso que Deus deseja, acrescentar muito mais sobre a minha vida e a tua vida também. Amém, amados? Então vamos adorar o Senhor e logo em seguida a palavra já vai estar com Edier. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. E como um filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, 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 Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Cante esse nome, diga Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre. Exalte o Senhor com essas palavras, cante. Jesus, Tu és o nome, todo nome, nome sobre todo, só Tu és, Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E em todo o tempo, né, irmão? Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que o Senhor tem trazido esses dias ao meu coração, irmãos, diz respeito a não nos cansarmos, a não desfalecermos. Porque nós sabemos que os dias, irmãos, eles têm sido corridos. A gente pode até dizer que o dia é pequeno pela quantidade de afazeres que a gente tem sido responsabilizado, que chega às nossas mãos para fazer. Mas a vontade do Senhor é que a gente não venha desfalecer. Amém? Porque temos os propósitos. Muitas vezes algumas pessoas têm sonhos que são separados e propósitos dos propósitos de Deus, e tem sonhos que são elaborados a partir do coração de Deus. Amém? Apesar de que Deus se preocupa com tudo que diz respeito às nossas vidas. Mas quando nós nos cansamos, irmãos, em outras palavras, a gente está desistindo. A gente está deixando de sonhar. Nós estamos deixando de acreditar no impossível. E até mesmo nas possibilidades. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Senhor tem tratado com o meu coração nesses dias sobre isso. Dizendo para a gente ter cuidado. E sabia que a nossa confissão ela tem um peso enorme nessa situação. Ela muda o destino das nossas vidas, a nossa confissão. Porque quanto mais você disser que está cansado, irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, você vai ficar mais cansado. Se você disser, estou cansado, não aguento mais, de fato aquilo vai ficar mais difícil para você. Mas essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Deus quer ver você correndo. Deus quer ver você glorificando Jesus, através de Jesus, quando você lança a palavra, essa é a vontade de Deus, que você venha glorificar Ele, glorificar o Pai. Por quê? Porque quando nós esperamos no Senhor, nós somos fortalecidos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que você sempre esteja crescendo, avançando, subindo dia após dia um novo degrau. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É progresso. Progresso. E eu estava até ontem lendo uma reportagem, porque ele falando para que você identifique se você tem um emprego ou você tem uma carreira. E ele começou a levantar alguns questionamentos. Se você só faz aquilo que você foi chamado para fazer, ele diz que você tem um emprego. Porque você não está vislumbrando algo mais. Você não está vendo à frente, você só está vendo aquilo ali que está ao alcance dos seus olhos e das suas atribuições. E sabia que na nossa vida espiritual também não é diferente? Deus sempre nos chamou, irmãos, para vermos, levantarmos a nossa visão. Você vai ver que com Abraão não foi diferente. Ele disse, até onde você alcança a sua vista? Com você também é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus não quer que você só olhe para cá. Olhe aquilo que está no nosso alcance visual. Ele quer que você olhe com os olhos da fé. Porque os olhos da fé, irmãos, as possibilidades elas são triplicadas, elas são multiplicadas. Mas quando a gente olha, segundo esses olhos, nossos olhos, Ele é que vai nos parar. Mas essa não é a vontade de Deus. E o Senhor começou a tratar no meu coração, dizendo que tem pessoas que estão cansadas porque faz tempo que elas pedem algo a Deus e não têm conseguido. Não tem visto. Tem pessoas que estão com algum problema, ou orando por um esposo, e esse esposo não chega, ela está dizendo que está demorando. Mas na verdade, irmãos, não está demorando. Nós retardamos nossas bênçãos muitas vezes. Sabia que a palavra diz que já foi liberada todas as bênçãos? Todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais, irmãos. Mas muitas vezes a nossa confissão é que tem retardado as bênçãos. A nossa murmuração tem retardado a nossa bênção. E muitas vezes, quando não estamos ouvindo e buscando a inspiração adequada, o que é que acontece? Vem desânimo, irmãos. Porque quando nós somos
A Bíblia fala que nós somos espirituais. Nós somos abastecidos, nós não somos como os seres, o mundo comum. Nós somos abastecidos de dentro para fora. O mundo, ele é abastecido pelo que ele vê. Ele busca aquilo que está ao seu alcance, na sua visão. É tanto que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o apelo visual do mundo é grande. E você sabe que tudo só resulta em canseira e enfado. Mas nós não, nós buscamos uma inspiração que vem de dentro, que vem do alto. Uma inspiração divina que nos coloca para frente. E essa é a vontade de Deus. Se nós estivermos sempre focados na palavra, buscando a inspiração através da oração, da leitura da palavra, da meditação, nós vamos estar sempre animados. E eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Aleluia. Gálatas 6, versículo 9. Aleluia. Todos encontraram? Amém. E diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? O que é que a Bíblia vem dizendo? Que nós não nos cansemos. Ela vem chamando a atenção para que você tenha cuidado, para que não venha se cansar. Se cansar é deixar de acreditar nas possibilidades de Deus, nas promessas de Deus. Porque se nós deixarmos, irmãos, nós vamos parar. Em outras palavras, quando diz que você está cansado, você está deixando de acreditar. Como eu comecei a falar no princípio. E Deus não quer isso. A força que o Senhor nos dá, irmãos, é uma força que excede todo entendimento. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que excede todo entendimento. Por isso que o mundo não entende. Ele olha para você e diz: mas rapaz, vem tanta situação difícil para a vida do irmão, e quando eu olho para ele, está ele louvando. Porque ele não sabe que a paz que vem de dentro de você, ela excede. Ela não está condicionada ao momento, à atmosfera do ambiente. O mundo pode estar em crise, mas a Bíblia diz que nós devemos estar em Cristo. Nós devemos estar em Cristo, não olhando para as coisas da nossa direita, nem da nossa esquerda, nem até mesmo do nosso passado. Como eu já vi pessoas dizendo: ah, mas fica só se lembrando do passado. Ah, mas no passado era tão bom, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E a Bíblia fala que o povo de Israel também caiu nesse erro. Eles viviam orando e pedindo a Deus uma libertação, uma dignidade, uma vida digna, que eles tivessem um lugar para eles viverem junto com o seu povo. E a Bíblia fala que Deus deu libertação. Isso aconteceu com Moisés. Deus levantou Moisés para trazer libertação ao povo. Mas a Bíblia fala que quando eles começaram a caminhar para a terra prometida, eles começaram a desanimar e a se cansar. E isso como é importante. Porque muitos de nós estamos a caminho, a alguns passos da nossa bênção, e nós não estamos prestando atenção. Alguns estão desanimando e começando a reclamar e a murmurar. E sabia que Deus não se agrada disso, irmão? Porque se Deus pegou junto com você no seu sonho, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Se você pediu alguma coisa segundo a palavra do Senhor, Ele é fiel para fazê-la cumprir. Por isso, quando Moisés recorreu a Deus naquele momento, dizendo que o povo estava reclamando que daquela situação, e o Senhor disse o quê a Moisés, irmãos? Deus disse: diga ao povo que marche. Em outras palavras, ele tinha dito o seguinte: ele quis dizer: se lembre do que eu prometi. Continue em busca daquilo que eu dei a ele, para o propósito. Querendo dizer, espere mais um pouco para ver se cumprir a sua bênção. E muitas vezes o povo está nessa condição, desanimando. Por quê? Porque está deixando de acreditar e de trazer à lembrança aquilo que lhe traz esperança. Isso é um versículo bíblico. Não sei se vocês já ouviram, já leram esse versículo. Que a gente deve trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança, não aquilo que me tira a esperança. E muitas vezes a gente está orando pela salvação de um familiar nosso, a gente está orando por algum propósito profissional, e quando se depara com a mesma situação diferente daquilo que você está orando, você começa a se desanimar e a se cansar. E diz: está vendo que eu não estou dizendo que não tem nada a ver? Mas tem, irmãos. O justo, ele vive da fé.
Deus tem tratado muito isso comigo, que você tenha cuidado com a sua língua, porque na sua língua estão as palavras de vida e de morte. E de poder, irmãos. Então, se você tem pressa em ver aquilo que você está desejando, tenha mais cuidado com a sua língua. Tenha mais cuidado. Domingo foi ministrado sobre isso, sobre ter cuidado com o que a gente fala, em dominarmos a nossa língua. E muitos de nós têm lançado fora tudo aquilo que tem sonhado. E sabia que quando a gente erra, irmãos, nossa caminhada espiritual ela para. A Bíblia diz que você deve verificar onde você errou, retornar e continuar dali. Então nós devemos ser sóbrios, irmãos. Não nos cansemos, como diz lá, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você vai colher, irmãos. Porque a consequência de quem planta é uma consequência, é um resultado. Quer seja cristão ou não, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Contudo, se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E Deus tem trazido à minha lembrança isso. Que a gente tem que ter cuidado com aquilo que está plantando. Aquilo que está chegando às nossas mãos. Sabia que você também não pode abraçar o mundo? Tem que buscar a direção da parte de Deus, irmãos. Para saber o que é aquele momento, esse tempo, essa estação que você está vivendo, o que é que você deve estar trazendo nas suas mãos. Que peso você, que carga. Por favor, me entenda, eu não estou falando da questão. Que compromisso é a palavra mais adequada você está trazendo para as suas mãos? Porque isso se diz respeito ao que é integridade. Porque se você está aceitando aquilo ali, as pessoas estão esperando de você uma responsabilidade. Uma reciprocidade que corresponda àquilo que você está trazendo para as suas mãos. E muitas vezes a gente está trazendo muita coisa para nossos braços, que isso está trazendo peso. Peso de que forma? Para que a gente fazendo com que a gente não venha cumprir as coisas mais importantes. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você consiga cumprir a carreira que Ele estabeleceu para você. Então nós precisamos ser intensos. Intensos em quê? Intensos no Espírito. Para seguir as direções do Espírito. Para quê? Para que a gente possa correr a carreira que Deus propôs. Sabe, irmãos, que quando você está na linha da palavra, é como se você, foi dito, como se você estivesse no trilho. Ali você vai ter certeza que vai atingir velocidade. É como um carro de corrida. Ele só atinge um carro de Fórmula 1, ele só desenvolve velocidade se ele estiver na estrada, no caminho. Se ele sai do caminho, perceba que ele começa a ciscar, e ele não produz resultado. E com a nossa vida espiritual não é diferente. Deus sempre quer nos favorecer. Eu, por favor, estou sendo enfático com isso, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nunca pense que Deus quer tratar da mesma forma aqueles que não respeitam a palavra, não consideram a palavra, do que aqueles que consideram. Como o pastor Eduardo disse agora, que o salmista disse que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Por quê? Porque ele está dependendo do Senhor. Ele está buscando força no Senhor. Amém? Vamos abrir lá em Filipenses 4, por favor? Aleluia. 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 Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Isso aqui é Paulo falando. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que vocês... Aliás, vamos para o versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O que é que Paulo estava querendo dizer? Ele disse: eu aprendi o grande segredo. Se vocês lerem esse texto todo, ele diz: de viver contente em toda e qualquer situação. E era o quê? Era depender da força que vinha do Senhor para ele. Em outras palavras, ele estava dizendo: minha alegria não depende mais das condições externas. Eu não dependo mais da situação do meu país. Eu não dependo mais da condição do meu bairro. Eu não dependo mais da condição da minha cidade, da minha vizinhança. Não. Eu dependo da alegria que vem do alto.
E ele diz que esse segredo deu-lhe a ele a condição de ele estar contente em toda e qualquer ocasião. Sabe o que é isso, irmãos? Ele não está sendo influenciado por fora. E muitas vezes o maior erro nosso é quando nós começamos a ser influenciados pelo exterior. E deixamos de ter a inspiração divina. Lá em 2 Reis, eu queria que vocês abrissem lá, que traz um exemplo interessante de uma inspiração. Vamos abrir lá? Aleluia. 2 Reis, capítulo 13. E uma inspiração que veio para um homem de Deus, para um rei. Aleluia. 2 Reis, capítulo 13. Todos encontraram? Versículo 14. Diz assim. Vamos para o 12. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e os seus atos e as suas realizações, inclusive suas guerras contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou Eliseu, pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você o vencerá somente 3 vezes. Amém? Aqui é um exemplo. Jeroboão, ele procurou Eliseu porque ele viu que ele estava ficando só, que o seu pai havia falecido e o profeta do seu reinado e também estava doente e que iria falecer, como a Bíblia mostra. Que aquela enfermidade foi a que trouxe a morte ao profeta Eliseu. E ele estava preocupado porque eles estavam prestes a serem atacados pelos sírios. Mas o profeta teve uma direção do Espírito e mandou que ele pegasse as flechas, que aquelas flechas, naquele momento, aquela atitude que ele estava que ele estava fazendo, não era natural. Era um mover sobrenatural. Era uma inspiração divina para que aquilo ali corresponderia à vida dele, o futuro do reinado dele. Cada vez que ele atirava aquelas flechas, irmãos, representava uma vez que ele estava vencendo o povo da Síria. E ele não foi com intensidade. E o profeta se indignou. Por quê? Porque o profeta sabia o que ele estava dizendo. Aquilo ali representava o futuro daquele reinado. E muitas vezes conosco não é diferente. O Senhor manda, ou através de um irmão, ou através do pastor, ou através de uma palavra como essa, dizer: lance a palavra em direção àquele problema que você está passando. E você com timidez só lança uma vez, 2 vezes, e quem sabe lá até 3 vezes. Quando o Senhor está querendo intensidade sua, firmeza sua, querendo em que sentido está acontecendo essa dificuldade na sua família, lance palavra em direção, não poupe palavras, não poupe a direção e a inspiração do Espírito. É o exemplo aqui, quando alguma pessoa vem aqui e corre, aí você diz: é um exagero, para que isso? Nós temos que ser intensos, irmãos, nas direções do Espírito. Só Ele sabe, aquela pessoa que está correndo, que está pulando, que está dançando, que está se alegrando, o que ela está passando, irmão. E nós devemos ser intensos. Isso aqui ele está querendo dizer que você era para ter sido mais intenso, Jeroboão. Houve uma inspiração divina para que você correspondesse àquilo ali, diz respeito ao seu futuro e o futuro da sua nação. E você foi tímido. E por causa disso você só vai vencer 3 vezes. E muitas vezes, sabia que Deus quer a intensidade da gente?
Nós sabemos que Deus ele sempre nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, irmãos. Mas também Ele quer isso da gente. Ele quer isso. Ele diz que se alguém pede a você para caminhar 1 milha, caminhe 2. Perceba que Ele quer intensidade nossa. Ele não quer timidez. E é isso que diz respeito a nós sermos ousados no Senhor. Porque quando nós ousamos, irmãos, como diz as Escrituras lá em Romanos, diz que por isso que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guiado, irmãos, é pegar a mesma inspiração. É ter uma atitude correspondente àquilo que está chegando aqui dentro. Então nós não podemos ser tímidos. Se vem a direção, corresponda, irmãos. Faça. Se vem uma direção para você rir, ria dos seus inimigos, irmãos. Se vem uma inspiração para dançar, se alegrar no momento da adversidade, se alegre. Porque quando você tem uma atitude correspondente, em outras palavras, você está dizendo, eu acredito nisso. O fim não é esse. A história não para por aqui. O meu futuro vai ser melhor. Sabia que Deus nunca mandou você se preocupar com 10 anos para frente, irmão? Deus ele disse que você deve se preocupar só com hoje. Por quê? Porque existe uma graça para esse dia. Amanhã tem poder para o dia de amanhã. Até mesmo quando ele estava mandando mantimento para o povo de Israel no deserto, ele dizia, recolha só o necessário para aquele dia. Porque o alimento para aquele dia ele é suficiente para você. Então não se preocupe, irmãos. Não se preocupe com o seu futuro. Muitas pessoas têm ficado cansadas e desanimadas e começam a pensar aí que como é que vai ser quando meu filho crescer? E será que ele vai arrumar uma esposa boa? Será que ele vai passar no vestibular? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Não, irmão. Confia em Deus. Eu estava um dia comentando com Estela, tanta coisa boa acontece na vida dos nossos filhos. Eu digo, Estela, isso é consequência de nós servirmos a Deus. Porque é bíblico, diz que nossos filhos serão abençoados. Pastor Eduardo falou que a sua descendência não vai mendigar. Por quê? Porque nós estamos fazendo a coisa certa, irmão. Há uma recompensa da parte de Deus. Não acredite que é em vão e que as bênçãos do Senhor vai se limitar apenas a você. Pode ficar tranquilo que você vai ouvir a sua descendência. Vai dizer, isso aqui é aquele daquele crente, daquele homem de Deus. Pense num povo abençoado. Tudo que eles colocam a mão dá certo. Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor. Os filhos de Deus precisam encontrar prazer em Deus. Se você ainda não entendeu isso, você precisa entender isso. Isso precisa brotar dentro de você. De encontrar prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Por isso que o mundo não entende. Mas você só quer ouvir música de crente. Não pode botar uma outra música, não? Pode não, irmão. Eu não sei se já perguntaram a vocês. No ambiente de trabalho pergunta. Vamos ouvir uma outra música? Eu disse não. Por quê? Eu digo porque eu só gosto de ouvir esse tipo de música. Esse tipo de música me coloca para cima. Me edifica. E aí existe um salmo que diz que os filhos de Deus têm o prazer deles é louvar ao Senhor. Então é bíblico. Se você gosta de cantar hinos, cantar a palavra falada, você está cumprindo um versículo bíblico. Lá no Salmo 1 diz, vamos abrir lá? Oh, glória. Você vai dizer, irmão, isso é religiosidade, se você não querer cantar um hino, uma música do mundo. A Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios, que é melhor receber uma repreensão de um justo do que ouvir uma música de um tolo. Ou seja, é melhor você ser repreendido pelo nome de Deus do que você ouvir uma música de um tolo. Então dá para ver que não serve para muita coisa não, viu, irmãos? Não serve mesmo. Lá em Salmos 1, vamos ler, ele é bem pequeno. Diz, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ou seja, está vendo, irmãos, aquilo que a gente falou, não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, o que é que tem ensinado, irmãos? São coisas contrárias à palavra. Mas ele disse ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Amém? Então é uma bênção disponibilizada para aquele que tem prazer na lei do Senhor.
A Bíblia diz em outra versão, tudo que ele faz dá certo. Por quê? Porque tudo que ele faz dá certo? Porque ele está segundo a inspiração do alto. Está buscando direção de Deus. Tem muitas pessoas que estão fazendo de tudo, menos consultando Deus. Toma uma decisão, não, eu quero fazer isso, vai dar certo, e você pergunta, já orou? Não. E o mais importante, a gente deixou de fazer. A Bíblia fala que quando o homem vai construir uma casa, ele deve se programar, fazer, em outras palavras, fazer conta, para saber se os recursos que ele tem serão suficientes para concluir aquela construção, aquela edificação. Quando a gente então tem algum propósito, a gente tem que ir também ao nosso Pai, que é o provedor. Saber se esse é o melhor caminho para nós, se essa será a melhor escolha para nós, para esse momento, para essa estação. Sabia que tem coisas que talvez não seja até a vontade de Deus para a sua vida, mas só que não é hoje. E a estação adequada é tão importante quanto o propósito. Sabia? Que Deus tem planos, muitas vezes a gente está se confundindo, porque Deus tem um plano no seu coração e você quer fazer hoje, mas na verdade o propósito não é para esse tempo. E Ele só começou a ir tratando para que você fosse regando aquela semente. Então pensa desse jeito, buscando direção. Senhor, isso é para esse tempo? Essa é a estação adequada para eu estar fazendo isso? Isso é tão importante quanto o projeto, irmãos. É saber se eu estou no momento certo. Porque a estação certa é como você, um agricultor, quando ele vai lançar a semente. Se ele lançar a semente no período de estiagem, irmão, não vai nascer nada. Aí você está dizendo, ele fez a coisa errada, ele arou a terra, arou. Ele plantou a semente, plantou. Mas faltou o quê? Faltou a água. Faltou as condições adequadas. E isso é importante. É isso que Deus quer, que você faça nas condições adequadas para que venha a chuva, para que venha o vento. Que vento? O vento do favorecimento de Deus. Amém? Porque é aquele empurrãozinho que você diz, eu não sei como é que vai dar certo, mas vai dar certo, porque tem um vento que está a teu favor. De repente você está andando, aí você diz, mas eu não tenho os contatos adequados. Mas quando você está na estação correta, irmãos, você vai chegando e vai chegando outra pessoa que vai lhe possibilitar. Não é diferente. É como aquela mulher que deu alimento e deu estadia ao profeta. Se eu não me engano, foi o profeta Eliseu também. E ela foi e você vai perguntando, é coincidência quando ela foi procurar o rei para ver se ela conseguiria reaver as suas terras que ela havia perdido? E naquele momento que ela chegou lá, estava justamente o assistente do profeta, conversando com o rei, contando as proezas que Deus tinha feito através do profeta. E disse, está ali, ó, um exemplo vivo, de um milagre vivo de Deus. Foi essa mulher. E o rei pegou, acolheu ela e disse, o que é que você está querendo? Então é tão importante. Busque a direção para saber se esse é o momento certo de você tomar suas decisões, de executar suas decisões. Porque se você tiver, irmão, saiba que as oportunidades vão surgir. O favorecimento vai acontecer. O contato que você diz, mas aquela pessoa é amiga do chefe, tem um parente que é vizinho dele, todo dia, todo final de semana está saindo com ele, e eu não tenho nada, eu só conheço ele através dessa entrevista de trabalho, não importa. Deus pode fazer com que você alcance graça aos olhos dele. Eu já vi diversas pessoas que não tinham conhecimento nenhum e chegar e a outra pessoa disse, rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu estou achando graça aos seus olhos. Ele não disse essa palavra, mas disse, eu fui com sua cara e vou lhe dar isso aqui. Aí você diz, o que foi isso, irmãos? Foi Deus. Deus favorecendo, Deus abrindo as portas onde não tinha possibilidades. E não se surpreenda com isso, irmãos. Porque como o pastor Eduardo fala aqui, o peixe é natural nadar. Assim também, milagre é natural para Deus. Possibilidades são naturais, coisas naturais para Deus. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio. Deus conduz para onde Ele quer, irmãos. Então Ele faz com que você seja visto. Você pode pensar, eu estou lá por trás das malhadas, ninguém vai me ver, eu não tenho contato nenhum. Tem, irmãos, você tem o maior peixe do mundo, que é Deus. Ele está se preocupando com tudo que diz respeito a você. Por isso você não desanime. Não desanime dos seus sonhos, não deixe de sonhar, não deixe de crer na palavra de Deus, porque Deus está com você. Ele está contigo por onde quer que você vai. É tanto que existe uma palavra, uma promessa de Deus que diz que onde você colocar a planta do seu pé,
Aquele local é seu. Espiritualmente falando, aquela possessão é sua. O diabo não tem direito de cirandar ali, irmão. De fazer bagunça. Desde que você tome posse segundo a palavra. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Foi como a mensagem que eu recebi hoje no celular. Dizendo que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai vai conceder. Para que o Filho seja glorificado. Então Deus tem desejo. Que você seja um exemplo vivo, que chega alguém para lhe dizer, ah, mas isso não dá certo. Desculpe. Comigo não, irmão. Comigo a palavra é verdadeira. Comigo a palavra dá certo. Porque eu falei, e o Senhor foi comigo contra o urso, o Senhor foi comigo contra o leão, e não vai ser diferente nesse probleminha não, irmãos. E não vai ser, irmãos. Nós devemos ter nossas próprias experiências. O Senhor tem dito isso a mim, que eu tenho que ter minhas próprias experiências com Ele. E eu lhe estimulo, sempre que eu estou aqui, o Senhor diz isso, a termos nossas experiências com Deus. Muitas vezes a gente, eu não estou dizendo que é errado, nós temos as experiências da Bíblia, nós temos experiências de testemunhos aí fora, de livros, aqui nos cultos, mas sabia que Deus quer que você tenha suas próprias experiências? Ele quer a sua galeria, o seu troféu, a galeria da fé. Você tenha na sua vida exemplos de dizer, olha, o Senhor foi comigo quando eu passei por essa situação. É em questão financeira? Ah, mas o Senhor já foi comigo desse jeito. Não, mas você não está sabendo. Mas enfermidade é diferente. Não, mas comigo eu já tive doente e a palavra foi também poderosa para me curar. Foi nesse dia. Ah, mas é desavença? Não, lá em casa estava uma coisa horrível, todo mundo intrigado e eu comecei a lançar a palavra, irmão, está tudo uma benção. Então Deus quer que você tenha suas próprias experiências. Ele quer ver na sua vida a sua galeria de troféus. Dizendo, Deus foi comigo nessa área, Deus foi comigo noutra. Porque sabia que Deus quer ter participação em todas as áreas da sua vida? Quer, irmãos? Então não duvide. Não duvide, nem esteja tímido às direções do Espírito. Se Ele manda você sorrir no momento de uma dificuldade, sorria. Alegre-se. Alegre-se. Tenha uma atitude correspondente e faça com intensidade. Você diz, é um chavão. Não, não é um chavão. Quem tem experimentado tem visto. A Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom. Ele tem mandado você provar, experimentar. A gente estava conversando aqui no início do culto, que de vez por outra a gente vê a tecnologia imitando alguma coisa que já foi criada, que já existia da parte de Deus. Você vê que o test drive existe hoje, provar e ver que o carro é bom. E o Senhor já dizia há quantos anos, irmãos? Faça um test drive, provar e ver que o Senhor é bom. Experimente. Porque tem muitas pessoas que ficam receosas, eu não sei se vai dar certo. Aí eu vou ficar me expondo aqui, me desculpa até a expressão, feito um bobo. Não, irmãos. A loucura do Evangelho, o mundo nunca vai entender, não. Mas é verdade. Para o mundo é loucura. Mas para Deus, Ele está vendo que você está rompendo em fé. Ele está fazendo você estar cumprindo a justiça de Deus. João Batista chegou e se deparou com Jesus e disse, mas rapaz, você é quem está vindo para mim batizar você? Eu é quem tem que ser batizado. Ele disse, convém eu cumprir a justiça. Coisas que parecem não terem lógica, precisa ser cumprida no mundo material. Jesus disse, eu vim para que convém cumprir a justiça de Deus. Eu tenho que me submeter do jeito da direção que está vindo. Então, se você não entende, irmãos, não tente entender. Se submeta. Milagre é sobrenatural, por isso que o nome é milagre. São coisas que a gente não tem relação lógica com o que vai acontecer. Ele não está condicionado porque está nublado, vai chover. Pode chover sem ter nuvem. Sabia que antes do dilúvio não chovia? Não existia chuva. É tanto que para eles era um absurdo quando alguém contava que Deus vai encher essa terra de ar com água. Por quê? Porque naquela época não existia. E eu não sei se para você não está funcionando. Exemplos. Por exemplo, como um dia o testemunho que, se eu não me engano, foi o pastor Humberto que contou. Que disse que uma irmã estava orando e pedindo a Deus que trouxesse alimento para a casa dela. Aí o irmão, orando em concordância, botou na rádio comunitária do bairro um aviso. Se alguém tiver desejo no coração de abençoar a irmã, manda uma cesta básica para ela lá. Aí disse que um comerciante do bairro viu e disse, faça aí uma feira bem grande aí. Aí fizeram a feira e disse, vai entregar lá na casa da senhora tal, número tal, e quando chegar lá que perguntar quem foi que mandou a feira, você disse que foi Satanás.
Aí ela chegou à feira lá, enorme, e ela, glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e chegando um monte de alimento, um mantimento chegando. E quando terminou, ela disse, obrigado. Ele fez, vem cá, a senhora não vai perguntar quem foi, não? Ela disse, não. Ela fez, por quê? Não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então não tenha, irmãos. Não se preocupe como é que vai ser. Não se preocupe. Porque o diabo pode até tentar lhe humilhar. Mas sabe que a palavra final vai ser de Deus. Não importa. Não importa a condição. Não importa. Outro dia a irmã vivia orando por uma máquina de lavar, e orando e agradecendo a Deus, e toda vez que estava na dificuldade de lavar a roupa, no cansaço, no tempo que ela levava, ela agradecendo a Deus, e num aperreio danado, e chegou os irmãos dentro da loja para comprar uma máquina de lavar, foram dirigidos por Deus. E chegaram e compraram a máquina. E quando chegaram lá, disse o vendedor, segundo o testemunho, disse que o vendedor, olhando, e disse que os três começaram a se alegrar e começaram a sapatear e orar em outras línguas e abençoar, dizer que essa aqui é a máquina. Aí compraram a máquina. E quando foi entregar, a conversa se espalhou pela loja. E quando foram entregar a máquina, que a irmã viu a máquina descendo do caminhão, a irmã começou a sapatear também e começou a falar em línguas e disse, o que é que vocês estão achando estranho? Não, porque fizeram desse jeito lá dentro da loja antes de comprar. É a direção do Espírito, irmão. Não venha condicionar. Não venha dizer, eu estou passando papel de bobo. Não, irmãos. Lança a palavra. Seja intenso, seja ousado. Porque Deus vai ser com você. Quando Ele mandar correr, corra, mano. Corra bem mais. Se Ele disser uma direção dessa, lança a palavra só. Lança a palavra. Se Ele disser, lance 10 vezes. Irmão. Não se canse. Uma vez eu ouvi outro testemunho de um irmão que disse que estava com problema de saúde no coração. A válvula mitral dele estava com problema, ele estava com problema na válvula mitral. E o pastor chegou e disse, irmãos, a Bíblia diz lá em Isaías que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmão. Você foi sarado já pelo Senhor. E toda vez que você se lembrar desse problema, irmão, você lança a palavra. Você diga, eu fui sarado pelas pisaduras de Jesus. E ele disse, irmão, que teve um dia que ele começou a contar. E ele disse que quando chegou mais ou menos umas 300 vezes, ele disse que parou de contar. Ele disse, eu não vou mais contar, não. Eu vou só lançar a palavra. E sabe o que foi que aconteceu, irmão? Quando ele fez o exame de novo, estava um coração novo. Então a gente tem que provar, irmão. Provar. Toda vez que o diabo lança uma seta inflamada na sua mente, lance a palavra. A Bíblia diz que o Senhor nos capacitou com as armas do Espírito. O escudo da fé. Para quê? Para você se defender. Mas o Senhor também deu uma arma de ataque, que é a palavra do Espírito. Que é a espada do Espírito, que é o que? A palavra falada. Então com a fé você se defende e com a sua espada e a palavra você vai desmanchando. É a sua arma de ataque. Então quando você se cala, irmão, você para de atacar. Quando você está com a fé, é defender. Mas a palavra, a espada do Espírito é a palavra falada. É onde você avança. É onde você destrói tudo aquilo que se levanta contra você. E muitas pessoas têm usado a fé para se defender. Mas não têm falado a palavra para avançar. Para atacar. E o problema nunca deixa de parar. Por quê? Porque você não tem atacado. Você só tem se defendido. E Deus quer que você ataque. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque ele está vendo, Deus está entendendo que você está falando a palavra e que você está avançando. É o diabo vindo e você lançando a palavra e você avançando. E as portas do inferno não resistindo. Querendo dizer o quê? Não vai se limitar só aqui não. Você é quem vai avançar. Eles é quem vão recuar. Eles é quem vão retroceder. Então fala, irmão, a palavra. Se empolga com a palavra. Vibra com a palavra. Ainda que você não tenha motivos para estar se alegrando, mas se alegre. A Bíblia diz que eu devo me alegrar no Senhor e na força. Vai vir força para você. Vamos abrir lá em Isaías, irmãos. Aleluia. 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 Isaías. Aleluia. Aleluia. Isaías 40, versículo 31. Aleluia. Deus é bom, irmãos, em todo o tempo. Deus não quer ver você por baixo. Ele quer ver você sempre por cima.
Ele não quer ver você esporadicamente numa condição boa. Não pense nisso, irmão. Deus quer ver você em todo tempo numa condição boa. Ele quer que você seja um exemplo. Israel foi escolhido como sendo um exemplo de uma nação. Deus usou Israel como exemplo para a humanidade, que ele poderia abençoar, que se existisse um povo, que se a humanidade quisesse seguir aquele exemplo daquele povo, ela ia ser abençoada. Amém? E com você não vai ser diferente. Ele diz que vós sois luz e sal nessa terra. Mas diz também que se o sal perder o sabor, irmão, para nada mais serve, a não ser para ser pisado e humilhado. Então nós temos que ser salgados mesmo. Tem que brilhar mesmo. Amém? Aleluia. Vamos lá no versículo 13. Desculpa, 31. Aleluia. Aleluia. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Ele diz que, humanamente falando, até quem é jovem se cansa, mas os que confiam no Senhor é diferente. Ele diz, tem uma exceção, não é todo mundo não. Você pode ver alguns que cansam porque são velhos, alguns que se cansam, até os que são jovens se cansam. Mas ele diz, mas tem um grupo de pessoas, irmãos, que os que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Amém? Então nós temos que esperar no Senhor. Esperar de que forma, irmão? Confiando na palavra, lançando a palavra. A adversidade vem. Será que eu vou aguentar mais um dia? Vai, irmão, lança a palavra naquele dia. E você vai ver que você está sendo fortalecido e robustecido por Deus. Você vai ver que no final, quando o milagre acontecer, irmãos, você vai ver, eu sou outra pessoa. Hoje não adianta mais, não sou mais o mesmo. Não é o mesmo de há 3 anos atrás, ou daquela prova que ele começou a passar. Por quê? Porque nós somos robustecidos por dentro. À medida que nós pegamos juntos com o Senhor, essa é uma vantagem, irmãos, de você trazer o Senhor junto da sua vida. É que Ele pega contigo e você não é só o problema, mas sim a experiência interior que você vai criar. E você vai galgando. Aí você pode dizer, e por que está acontecendo isso? Eu não sei, irmãos. A Bíblia diz que o sol nasceu para todos, todo mundo tem um dia ruim na sua vida. Mas a diferença é que o justo, irmãos, é diferente. Ele passa diferente pela prova. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que andam segundo o seu propósito. Então, por isso que eu estou dizendo, você tem que estar junto com Deus. No propósito do Senhor. Para quê? Para que Ele possa estar fazendo com que todas as adversidades que possam surgir, Ele traga uma cooperação, de modo a que venha lhe favorecer. Não, no meu trabalho quiseram armar uma contra mim. Deus tem a capacidade, irmãos. Ele tem a capacidade de reverter tudo, irmãos. E fazer com que aquela cilada venha lhe favorecer. Mas aí o meu carro aconteceu isso. Não sei, irmão. Deus tem a capacidade. Já teve momentos comigo, irmãos. Uma vez eu estava a caminho do sertão e uma pessoa pegou e me trancou. Aí eu confesso que na hora eu fiquei chateado. E qual é o instinto humano? O que é que o povo diz? Corra e vá tomar satisfação no carro e fique brigando. Aí eu disse, rapaz, eu vou ficar. A Estela disse, deixa para lá, vamos abençoar. Irmãos, quando na verdade que eu recuei o carro, poucos instantes, perceba bem, eu não estou dizendo que foi Deus que fez isso. Mas muitas vezes a gente quer tomar parte de uma questão que não é nossa. Se nós permanecermos no Espírito, nós somos livres de coisas erradas. E por incrível que pareça, quando eu retrocedi o carro, o caminhão que estava à minha frente soltou a manta do pneu e o carro passou por cima e desceu de caminho abaixo, com acostamento. Podia ser comigo, irmãos, porque o carro da frente era eu. E veio um cara que me trancou, todo errado, e ficou no meu lugar. Eu só sei que eu não sofri o dano. Não estou dizendo a vocês, por favor, me entenda que eu não estou dizendo que foi Deus que fez isso. Mas, na verdade, Deus tem essa possibilidade de trazer livramento para você. Eu sei que eu podia ter ficado irado, de que trancar o cara, ficar correndo com ele, gritando com ele, mas não. Então, entenda as coisas de Deus. Muitas vezes você entra por um caminho que não era o que você queria entrar, mas é Deus trazendo livramento para você. Não que Deus queira aquele fim para aquele outro, irmãos. Mas o problema é, será que aquele outro está sensível para ouvir a voz de Deus
e ser livre, ter livramento. Isso faz toda a diferença. Então precisamos estar sendo guiados pelo Espírito. Amém? Porque se você esperar em Deus, você não vai se cansar. A Bíblia diz que você será como as águias. As águias, quando está num momento de tempestade, sabe o que é que ela faz? Ela não vai se abrigar ali, ela sobe e fica acima da tempestade. Ela fica assistindo lá toda aquela tempestade acontecendo e ela pode escolher locais melhores. Ela tem a sobriedade de escolher um local mais tranquilo. E é isso que nós precisamos. Em momento de dificuldade, estar sendo guiado pelo Espírito para você ter condições de ver as coisas. Porque muitas vezes a gente não consegue ver nada a não ser problema. E não vemos oportunidade. Mas quando a gente busca esperar no Senhor, você começa a ver as oportunidades, as saídas, as tangentes vão começando a aparecer. Você diz, não estou vendo saída. Mas se você buscar a Deus, você vai ver uma saída. Amém? Aleluia. Lá no Salmo 68, vamos abrir lá. Eu achei tremendo esse versículo. Aleluia. Apesar de que a gente escuta muito aqui na nossa igreja que Deus é o Deus que gosta de nos presentear. Aleluia. É o Deus de saliar. Salmo 68, irmãos. Versículo 19. Aleluia. Aleluia. Na minha versão, aqui na versão que eu vi, ele diz que ele é o Deus que nos carrega de benefícios. Amém? Aqui está um pouco diferente nessa versão. Mas ele diz assim, bendito seja o Senhor nosso Deus, que a cada dia suporta as nossas cargas. Em outras palavras também, ele faz com que você não fique pesado aquilo para a sua vida. Mas tem uma outra versão que ele diz que ele nos cumula de benefícios. Ele está sempre nos trazendo benefícios. Então tenha sempre em mente que Deus quer sempre o seu bem. Ele nunca vai querer trazer consequência para a sua vida. Entenda isso, não faz parte do caráter de Deus trazer problema para você. Mas na verdade, muitas vezes nós que somos tentados a assumirmos compromissos e a escolhermos caminhos que não são adequados para nós. Amém? Aleluia. Eu queria só para concluir que abrisse lá em Lucas 5:18. Aleluia. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Aleluia. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 18. Diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Aqui é um típico caso, irmãos, de dificuldade. Você vê que esse paralítico, a Bíblia fala que ele teve alguns amigos que aceitaram levar ele até Jesus. Certamente ele ouviu falar que Jesus poderia curá-lo. E esses amigos, sendo solidários com ele, diz: rapaz, se você quiser, eu levo você até Jesus. E eles começaram a sair ao encontro de Jesus, a Bíblia fala. Desculpe. Mas no decorrer desse caminho, quando estava prestes a se encontrar com o homem da bênção, tem algumas versões aí, alguns outros livros do Evangelho que diz que eles não conseguiram entrar pela porta. Por quê? Por causa da multidão. E eles poderiam ter desanimado naquele momento. E terem dito: rapaz, a gente tentou o que podia ser feito, o que dava para ser feito a gente tentou. Sabe porque não deu para ser mesmo. Mas ele diz: mas você não insistiu, e a bênção não estava bem pertinho, estava lá dentro daquela casa e você a poucos metros da bênção. E muitas vezes algumas pessoas desistem. Não que estão no caminho errado, estão no caminho certo. Mas estão desanimando rápido demais. E para esse paralítico, e para esses amigos dele, a bênção estava a poucos metros.
E ele, entre eles, se encontrar com Jesus e não se encontrar, iria fazer toda a diferença da sua vida. Mas a Bíblia fala que eles não desanimaram. Eles foram intensos. Eles sabiam que dissesse, se eu chegar ao encontro de Jesus e Jesus ver essa situação, ele não vai admitir que fique desse jeito. Aleluia. Não vai. Porque no reino de Jesus não existe paralítico. No reino de Jesus não existe doentes. Não existe cegos. Não existe magoados, ressentidos. Mas a Bíblia fala que eles não desistiram. E eles fizeram algo aos olhos do mundo absurdo. Eles foram pelo telhado. A Bíblia fala que eles destelharam o local e foram descendo a maca em frente de Jesus. Imagine o alvoroço que isso causou. Eu acho que a própria multidão, a Bíblia não fala, mas eu acho que a própria multidão disse, mas que povo atrevido. Olha o que é que esse povo está fazendo para querer falar? Quer entrar no céu de todo jeito. Né? Mas eles foram intensos, irmãos. E a Bíblia diz que quando Jesus viu isso, vamos ler lá. Aleluia, 5:18. Aleluia. E conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. E vendo a fé que eles tinham, veja a fé que eles tinham, Jesus disse, o homem, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Então a sua fé, irmãos, não venha deixar que as pessoas possam estar sufocando a sua fé. Não permita que as pessoas venham abafar o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo dentro de você. A sua bênção, você que depende. E saiba que Deus vai sempre honrar a sua fé, como Ele foi com esse paralítico. E ele foi abençoado. Eu te estimulo a não desanimar, porque Deus tem renovo antes, durante e depois. Ele não é aquele que diz só, vai e se vira por lá, não. Ele dá o sonho, ele compartilha os sonhos com você, ele te dá as estratégias, ele lhe dá o vigor que você precisa no caminhar durante, e ele vai te dar também o resultado, que é o fim. Amém? Então tenha esperança. Jeremias 29 diz, os bens, seus planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que você deseja. Então ele tem as estratégias. Ele tem planos bons para você. Não pare de sonhar, não pare de lutar. Não desista dos seus propósitos, porque Deus não desistiu de você. E olha que Deus conhece seu futuro. E se Ele não desistiu, você tem futuro. Você tem futuro. Se alegre. Se você vê aquele quadro, aquele laudo, aquele relatório diferente daquilo que você está crendo, se alegre. Pouse em fé. Eu sei que não é fácil. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Não é fácil colher, semear em meio a lágrimas. Mas há uma vitória. Há um ânimo, o Senhor disse que vai ser, pode estar semeando em meio a lágrimas, mas certamente você vai colher com alegria. Aleluia. E vai ser bom, irmão. Você vai ver, você vai olhar para trás e vai dizer, só o Senhor é Deus. Eu já passei por isso, de estar semeando em meio a lágrimas, mas quero lhe dizer que meu fim foi melhor do que o começo, para a glória de Deus. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Quanto no meio às impossibilidades que você olha, meu Deus, eu estou sozinho. Você pensa que está sozinho, mas você não está sozinho. Uma certa vez eu sofri um acidente com minha família, longe de casa, sem telefone, sem nada, e você diz no meio de uma estrada escura, cheio de gente bêbada, você diz, a gente vai morrer aqui. Mas eu mais minha esposa, para a glória de Deus, a gente disse, não, a gente vai fazer aqui um holocausto. Nós vamos glorificar a Deus aqui nesse momento. Porque ninguém vai sair ferido, ninguém vai morrer, nós não vamos fazer vítima nenhuma, Senhor. Nós vamos fazer desse lugar um altar a Ti, Senhor. Está sendo em meio a lágrimas, mas vai colher vitória. Vai ser bênção. E foi bênção.
para a glória de Deus, nós podemos experimentar o livramento de Deus. E saiba que a dificuldade, irmãos, ela não vem quando você está forte, não. A dificuldade vem no caminhar, quando você já investiu tempo. Mas é assim, é um princípio universal. Veja que a mulher, quando está prestes a dar à luz, é o pior momento da gestação. Você sabe que está perto de acontecer, de a criança vir, nascer, mas você sabe, concorda comigo, que é o pior momento de uma gestação? E até o nome diz, ela está prestes a dar à luz. E ela tem que fazer força para aquele momento. É um momento que ela diz, eu sei que eu estou na caminhada, já faz 9 meses que eu estou desse jeito aqui, e eu preciso fazer esforço porque está prestes a acontecer. Mas quando acontece, ela não se lembra do que ela passou mais. Ela olha para o resultado da bênção dela. Muitas vezes com a gente é isso. Nós estamos a metros, irmãos. Jesus está aqui na frente com a sua bênção e você está só se ligando na condição, no que está tendo que passar. E Deus diz, feche os olhos para essas coisas, pense na bênção. Pense no fim. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo das coisas. Por quê? Porque Ele tem sempre algo melhor. E saiba que Ele vai te surpreender. Por isso pega junto. Não desanime, mas lança a palavra a tempo e fora de tempo. E você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Seja abençoado. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.